Olá, amigos. A paz e a graça do Senhor seja uma realidade na vida de cada um que assistir esse vídeo. Estou aqui mais uma vez trazendo a palavra do Senhor para a nossa página do grupo Genuíno Evangelho, puro Evangelho, o Evangelho sem mistura, sem invenção, sem acréscimos e sem decréscimos. Nós estamos trazendo a palavra de Deus, colocando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui, porque cremos, como o apóstolo Paulo diz, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a mensagem mais importante, é a mensagem mais maravilhosa que nós temos ainda nos dias de hoje, nos dias do século 21. O Evangelho continua sendo a melhor notícia, a mais maravilhosa, boas novas de Deus para a humanidade. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero trazer aqui, em nome de Jesus, essa palavra sobre o Evangelho do Senhor Jesus, com base no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 1 ao versículo 6. O versículo 1 ao versículo 6. Quero destacar aqui que estamos abençoados, eu e minha esposa, estamos felizes. Nós acabamos ainda há pouco de participar de um grande culto de louvor e adoração a Deus, culto de domingo em nossa igreja, e nós tivemos ali momentos maravilhosos em que uma candidata ao batismo para domingo que vem deu o seu testemunho. Nós tivemos também um momento de alegria em que uma das nossas jovens se despedindo aí, porque vai se casar no próximo sábado e vai estar indo morar em outro estado, e a igreja abençoou esta jovem, que tem sido uma bênção para a nossa igreja. Então nós estamos felizes, eu estou abençoado e senti que a igreja também saiu altamente abençoada deste culto que nós realizamos em louvor e adoração ao nosso Deus. E agora eu quero trazer aqui, em nome de Jesus Cristo, mais esta palavra sobre o Evangelho. Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você já deve ter notado que eu faço questão de repetir muitas vezes aquilo que o apóstolo Paulo falou quando escreveu aos Romanos. O capítulo 1, verso 16, ele enfatizou dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Estou sempre repetindo isso e vou sempre repetir, para que realmente nós sejamos despertados, que o Evangelho não é uma coisa qualquer, não é uma notícia qualquer, mas é uma notícia do poder de Deus para salvar todo aquele que crê no Evangelho. E hoje eu quero ler na palavra de Deus esse texto que eu já falei, João capítulo 14, Evangelho de São João capítulo 14, versos 1 a 6, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber então o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estas foram palavras de Jesus para confortar os seus discípulos naquela época em que já estava se aproximando o momento em que Jesus deixaria os discípulos, ele iria morrer, ele iria ser sacrificado, e estava deixando ali os discípulos, estava se preparando para morrer, ressuscitar, passar mais alguns dias e em seguida voltar para os céus. Havia no clima, com os discípulos ali, havia no ar um clima
meio que pesado, difícil. Os discípulos estavam entristecidos porque começaram a perceber alguns momentos difíceis para Jesus. Jesus já estava manifestando a tristeza de que iria chegar um momento que ele teria que tomar o cálice pesado, terrível, amargo, que ele desejou até, no momento, em não tomar aquele cálice, passar por ele sem que ele pudesse tomar aquele cálice. Era um cálice amargo. E os discípulos estavam percebendo isso estava no ar, e Jesus, amoroso, Jesus compassivo, Jesus longânimo, cheio de amor e de misericórdia, usou essas palavras para confortar os discípulos. E aí ele dizia: não se turbe o vosso coração, não fique com o vosso coração turbado, obscurecido, pesado, entristecido, não fique pesaroso por isso, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, crede em Deus, aceite Deus, o meu Pai, por fiel e verdadeiro, eram as palavras de Jesus, e crede também em mim, quer dizer, me receba, me aceite como fiel e verdadeiro. E assim vocês não devem turbar o coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus estava falando de uma bênção futura, de uma bênção prometida para os discípulos e para a igreja que somos nós hoje. Naquele tempo, os discípulos já estavam sendo perseguidos, iria vir uma perseguição terrível contra os discípulos, eles seriam perseguidos, já estavam sendo perseguidos, Jesus iria morrer e eles iriam ser muito perseguidos, torturados, presos, tendo os bens confiscados, eles iriam entrar em tribulação muito grande aqui no mundo. E Jesus disse: olha, a esperança de vocês, a alegria de vocês não deve estar resumida aqui no mundo, porque aqui vocês terão tribulação, vocês terão aflição, vão perseguir vocês e vão até matar alguns de vocês. Vocês passarão por momentos muito difíceis, mas não deixe o coração de vocês ficarem obscurecidos, entristecido, pesado, né? Lembrem-se de uma coisa: lá na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Quer dizer, se não tivesse morada lá, eu teria dito para vocês: não tem morada nenhuma, mas tem muita morada lá. Quer dizer, agora Jesus, falando do seu evangelho, ele estava dizendo: olha, a esperança para quem crê em mim, no meu evangelho, não está totalmente aqui nesse mundo, não. Aqui é tribulação, é tristeza, é pecado, é doença, é morte. Ainda que o homem consiga muitos bens aqui, ainda que ele consiga adquirir e conquistar muitas coisas aqui, mas ele será sempre infeliz aqui, se eu não estiver na vida dele. E mesmo assim, as coisas daqui são passageiras, vão acabar, tudo vai passar. Por isso, vocês devem estar lembrando e com a mente voltada para o futuro, para o porvir. Na casa de meu pai, lá nos céus, tem muita morada. Eu garanto que lá tem muita morada, né? Pois vou preparar-vos lugar. Quer dizer, Jesus no seu amor estava dizendo: olha, lá tem muitas moradas, e eu vou lá e vou preparar lugar. Vou preparar lugar para vocês. Se nós pararmos para pensar no valor dessas palavras de Jesus, na consideração que ele estava tendo com os discípulos, e essa palavra, essa promessa é para nós também, se pararmos para pensar e analisarmos bem essa palavra de Jesus, ele dizendo que vai preparar lugar para nós. Eu vou preparar, eu não vou levar vocês para qualquer lugar, não. Eu não vou levar vocês para colocar vocês em qualquer lugar. Não, eu vou preparar o lugar para onde eu vou levar vocês. Por isso que quem tem Jesus, quem recebe Jesus, quem crê no poder de Deus, quem crê no Evangelho, quem recebe o Evangelho, ele é feliz em qualquer situação, porque a esperança dele está lá nos céus, onde não há dor, não há tristeza, não há angústia, não há morte, não há pecado. Satanás não pode influenciar em nada quem está lá nos céus e quem vai morar nos céus. Por isso que ele disse: vou preparar-vos um lugar. E
quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, o Senhor Jesus estava dizendo, olha, quando eu for e vos preparar lugar, quando estiver tudo preparado, quando estiver tudo no jeito, para onde eu vou levar vocês, eu vou voltar. Eu vou voltar e vou levar vocês para mim mesmo. Por quê? Porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Só um amigo que ama o outro amigo, só um amigo que tem consideração verdadeira com os outros amigos, só ele pode fazer uma coisa dessa, dizendo, olha, lá tem muitas moradas, é a casa do meu pai, portanto é a minha casa também, eu estou indo para lá, eu vou preparar, eu vou ajeitar o lugar lá, eu vou colocar realmente um lugar agradável para vocês viverem lá, e aí, quando eu preparar esse lugar para vocês, eu vou voltar e vou levar vocês para mim. Ele estava dizendo, eu tenho prazer na companhia de vocês. Jesus estava procurando comunicar aos discípulos, e essa palavra é hoje para nós também. Ele estava comunicando a nós, dizendo que ele é nosso amigo, que ele nos considera, que ele tem prazer na nossa presença diante dele. Quando nós recebemos o Evangelho, quando nós somos salvos pelo Evangelho, quando nós passamos a ter experiência pessoal com Jesus, quando nós passamos a realmente buscar ao Senhor Jesus e nos preparar para ir morar naquele lugar com Ele, então Ele tem prazer na nossa presença. Ele estava dizendo, eu tenho prazer na presença de vocês, eu não vou deixar vocês aqui para sempre não, eu vou voltar e vou levar vocês para mim, depois que eu preparar lugar para vocês lá, e vou levar vocês, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também, porque eu tenho um prazer muito grande em que vocês estejam na minha presença. Ele estava fazendo essa promessa para os discípulos, e essa promessa é para nós também, para que onde eu estiver, vocês estejam também. É um prazer para mim isto. Isto aqui apresenta um Jesus amigo, um Jesus salvador, um Jesus que ama, um Jesus que não tem prazer no sofrimento e na destruição de ninguém. Aquele Jesus que disse que veio para dar vida e vida com abundância. Enquanto o inimigo dele e das nossas almas vem para matar, roubar e destruir, esse Jesus vem para dar vida e vida com abundância. E quem tem Jesus, quem recebe Jesus, quem recebe o Evangelho, quem abre o coração para o Evangelho e adquire a salvação em Cristo Jesus, ele está garantido para uma amizade íntima com esse Jesus. Ele está garantido o lugar para ele nos céus. O nome é escrito no livro da vida e Jesus promete vir para levar aqueles que creem nele para os céus. E mesmo que ele esteja aqui em tribulação, ele sempre olha para o porvir e diz, isso tudo vai passar. Toda essa tribulação vai passar, toda essa tristeza vai passar. Iremos para um lugar que Jesus está preparando, e nesse lugar não vai haver nenhuma influência satânica. Lá nós não vamos pecar mais, e se não vamos pecar, não vamos adoecer mais. E se não vamos adoecer mais, nós não vamos morrer também. E se nós não vamos morrer, a vida é eterna. Vamos habitar eternamente nos céus com o nosso Jesus. Isso é Evangelho. É o Evangelho, é as boas notícias de Deus para nós. Né? Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aí entra um pouco de dúvida. Né? Um dos seus discípulos, chamado Tomé, diz aqui, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Quer dizer, Tomé, depois de andar tanto tempo com Jesus, ele ainda não entendia o ministério de Jesus. Tomé ainda não tinha entendido as palavras do Senhor. Ele não estava percebendo a realidade. Há muitas pessoas hoje que ouvem o Evangelho, ouvem a palavra de Deus, e o entendimento deles é um entendimento torcido com relação à palavra da verdade, com relação ao Evangelho. E não alcançam o entendimento daquilo que se está pregando, daquilo que a Bíblia diz.
E aí é preciso abrir o coração para entender, e o Espírito Santo vai dirigir a nossa orientação com relação à palavra de Deus. Você precisa receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai esclarecer e vai te mostrar a realidade, a verdade da palavra de Deus. Tomé, ele não entendeu, né? Como nós vamos saber o caminho se a gente nem sabe para onde o Senhor vai? Aí Jesus dá aquela resposta clássica que nós entendemos e que guardamos no nosso coração, né? E recebemos para nós. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Primeiro Jesus disse: eu sou o caminho. Caminho para os céus. Caminho para uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida cheia de glória, cheia de esplendor, uma vida de vitória, uma vida em que lá não há luta, não há dificuldade, porque lá não há pecado, a morte não entra lá, Satanás também não existe influência de Satanás nos céus. E ele disse: eu sou o caminho para esse lugar de santidade, de alegria, de prazeres. Esse é o paraíso. Eu tenho para vocês o paraíso lá no porvir. A morada de vocês, a felicidade, a alegria de vocês não está aqui. Aqui é só sofrimento, é luta, é dificuldade. E ainda que o homem consiga tudo o que quer, mas ele continua infeliz, porque sempre lhe faltará alguma coisa. Agora lá não. Lá a vida é plena, é cheia de alegria, porque lá é lugar de felicidade e só de alegria e nunca de tristeza. Eu sou o caminho para se chegar a esse lugar. Eu sou a verdade que liberta. Esse Jesus disse ainda uma vez no capítulo 8 do mesmo Evangelho de João, verso 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui ele está falando que ele é a verdade. Portanto, conhecereis Jesus, e Jesus vos libertará. Ele é a verdade. E diz mais: e a vida. Jesus é a vida. Jesus não é a morte. Ele morreu, mas ele ressuscitou. O túmulo onde foi colocado está vazio. Aqui não está mais Jesus. Aqui está vazio, porque Jesus ressuscitou, porque Jesus é Deus da vida e não da morte. Por isso ele diz que nos dá a vida eterna. E essa vida de alegria começa aqui, quando Jesus entra no coração de alguém que abriu esse coração para ele, recebe o Evangelho, ele começa a ser feliz, abençoado e vitorioso aqui, mesmo diante das lutas e dificuldades. Por quê? Porque Jesus é a vida. Se ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse mais: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava dizendo: olha, quer ser salvo, quer ir para os céus e não para o inferno, é só eu. Isso é Jesus dizendo. Ninguém vai conhecer a Deus, ninguém vai a Deus a não ser por mim. Você jamais poderá por si próprio chegar a Deus. A sua religião não pode te levar a Deus. A sua vida de honestidade, de simplesmente honestidade, isso é um dever de todos, mas isso não vai te levar aos céus. Você pode ser religioso, pode ser o que for, mas se não receber Jesus Cristo, o Evangelho, então não terá vida eterna e não vai morar nos céus. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso o Evangelho diz que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo leva para os céus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Andemos por Ele, que nós vamos estar no caminho certo. Recebendo Jesus, vamos estar no caminho certo. Recebendo Jesus, nós vamos ter a verdade que nos liberta. E recebendo Jesus, nós vamos ter a vida, e a vida eterna, a vida em Cristo Jesus. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deixe orar, abençoando a sua vida. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa que acaba de assistir esse vídeo. Entra no seu coração, na sua vida, entra na sua casa,
Entra, Senhor, na família e abençoa em nome de Jesus Cristo, concedendo graça, entendimento da Tua palavra e a Tua bênção em nome de Jesus. Eu declaro esta vida, esta casa, esta família abençoada no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até uma próxima gravação, se Deus quiser. Navega aí pela nossa página Genuíno Evangelho. E Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Até uma próxima vez, se Deus quiser.